continuando. Então, galera, chegamos à divisão com números racionais, tá legal? A gente que estudou aí as operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação. A divisão é um conteúdo que, digamos assim, é uma operação onde os alunos costumam ter uma ligeira dificuldade, né? Mas eu costumo dizer que quem aprende a multiplicar, consequentemente aprende a dividir. Tá legal? Porque são operações complementares, uma ajuda a outra, uma está ao lado da outra, né? São opostas e complementares ao mesmo tempo. Tá legal? Então, a gente vai para o exercício, né? O conteúdo de vocês inicia na página 110, né? Temos também a divisão com números racionais na forma de fração. Vamos passar um pouquinho, tem alguns campos de observação, e aí a gente chega nesse exercício da página 114 e 115, tá legal? Que é o exercício que vocês precisam copiar. Lembrando que eu não aproveitei o exercício completo, né? Eu utilizei aí 12 questões desse exercício. Na próxima semana a gente vai fazer uma análise de potenciação de números racionais e expoente inteiro negativo, tá bom? Isso aqui para a próxima semana. Então o nosso material já está pronto aqui, né? Já organizadozinho as orientações, como vocês precisam copiar tudo no caderno, tá legal? Nada de copiar no livro. E aí a gente vai para a nossa expressãozinha, né? Nosso primeiro exercício da página 114 e 115, da questão de 1 a 11 e a questão 14. Diz o seguinte na primeira questão, né? Ele pede o seguinte, já, de cara, né? Quanto é o triplo de menos 0,96? Bom, para encontrar o triplo de um valor, basta fazer o quê? Multiplicar esse valor por 3. Tá legal? Então, eu tenho 3 multiplicado por menos, aí interessante que eu adote o parêntese, tá bom? Adote parênteses para colocar o sinal de multiplicação. Deixa eu colocar ele dentro de uma equação que fica mais organizado na minha. Então vamos lá. Colocar já de vermelho para destacar, né? 3 multiplicado então, né, vezes menos 0,96. Então o triplo é representado por 3, né? Mais com menos vai dar menos 3 vezes 0,96. Vamos aqui chamar nossa amiguinha calculadora, só para auxiliar. Vai dar 2,88. Como está negativo, então menos 2,88. Tá legal? Simples assim, fácil, rápido, prático, bem fácil mesmo de resolver. E nesse outro ele pede a metade, né? A metade de mais 0,065. Bom, a metade eu posso resolver de duas maneiras, né? Eu posso tanto resolver numa divisão ou num processo de fração, tá legal? Posso fazer de qualquer uma das duas formas. Então, 0,065 dividido por 2, né? Dividido por 2. Então, uma divisãozinha, o resultado é positivo, porque mais com mais dá mais, e a nossa resposta é 0,0325. Beleza? Tem que ter atenção só com essas quantidades de números aqui, que de casas decimais que eu preciso ter atenção. Tá legal? Na letra C pede a quinta parte. Bom, quando eu falo a quinta parte de um valor, quer dizer que é 1/5, tá bom? Multiplicado por esse valor. Ou simplesmente eu já posso pegar esse valor e dividir por 5, né? Então vou fazer dessa forma aqui, ó. A quinta parte é 1/5 vezes esse valor, ou seja, 1/5 de 1,8 multiplica 1,8 vezes 1, nesse caso está negativo, vai ficar menos 1,8 sobre 5, dividido por 5, menos com mais dá menos, 1,8 dividido por 5 vai dar 0,36. Tá legal? Então, divisõezinha simples, né? Prática que com o auxílio do caderno aí vocês conseguem fazer tranquilamente. Beleza? Vamos para a questão número 2. Fique atento a essa questão número 2. A questão número 1 também. Parece que temos uma questãozinha lá na avaliação que remota, né, a esse formato aí, a essa questão. Então, interessante ficar atentos. Tá legal? Vamos para essa questão número 2 aqui, ó. Uma questãozinha bem legal e que a gente apresenta uma das nossas questões lá,
traz ela como base. Legal? Diz o seguinte, a figura sugere, né, a operação 4/5 dividido por 3. Qual é o resultado dessa divisão? Observe que eu tenho uma figura dividida em 5 partes, tá bom? E aí dessas 5 partes eu passei cada uma a dividir em 3. Né? Ou seja, eu passaria aqui a ter um universo de 15 partes, onde estariam pitadas 12, e ele quer saber apenas o universo dessas 12 dividido por 3. Né? Então, vamos ver, ó, deixa eu colocar aqui, repetindo a nossa equação, né, para facilitar. Como é que eu faço? Divisão de frações, imagine aí, ó, divisão de fração, tá legal? Divisão de fração, a gente faz o seguinte, a gente mantém a primeira fração, né, e divide pelo inverso da segunda, ou seja, quem é a primeira fração? 4/5. Como é que eu vou dividir pelo inverso de 3? O inverso de 3, dividir não, multiplicar, né? O inverso de 3 é eu colocar 1 como numerador e o 3 ir para o denominador, ou seja, é 1/3, tá legal? Então, aqui agora eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, ou seja, 4 vezes 1, tá legal? Vou organizar só dessa forma aqui, ó, aqui no numerador, 4 vezes 1, e no denominador eu vou ter 5 vezes 3, tá bom? Não vou fazer isso o tempo todo não, só para vocês imaginarem aí. 4 vezes 1 dá 4, sobre 5 vezes 3 vai dar 15. Então, o universo, né, de resolução seria 4/15. Como se trata de uma fração que não pode reduzir, tranquilo, então mantenha dessa forma, tá bom? Ou seja, é uma divisão de fração por um número racional, né, de um número inteiro, na verdade. Bom, olha para essa outra, né? Observe que eu tenho 5 dividido por 1/4. Então, o 5 estando primeiro, eu não vou invertê-lo. Eu vou inverter apenas a segunda fração. Tá legal? Então, eu inverto apenas a segunda fração. Então, inverto 5, multiplico, ao invés de eu dividir, eu vou multiplicar pelo inverso. O que é o inverso de 1/4? É 4 sobre 1. Tá legal? Então, multiplico 5 vezes 4, dá 20. Sobre 1, 20 dividido por 1, é possível dividir e dar o próprio 20. Tá legal? Então observe aqui, ó, semelhante a ele temos a letra C. Então vou resolver a letra C e depois eu volto para a letra B. Tá legal? Então 1 dividido por 4/11. Então vai ficar 1 multiplicado, tá bom? Multiplicado pelo inverso. Quem é o inverso de 4/11? É 11/4. Ou seja, o numerador passa a ser denominador, o denominador passa a ser numerador. 1 vezes 11 dá 11 sobre 4. 11/4. Não é possível simplificar essa fração, então a resolução é o próprio 11/4. Mas vamos aqui para a letra B. Observe, eu tenho uma fração dividida pelo número inteiro, né? Agora sim, eu tenho que manter a primeira fração, que é 5/8, tá bom? Multiplicar pelo inverso, que é 2. Que é o inverso de 2? É 1/2. Tá legal? Então, aí eu multiplico numerador por numerador, 5 vezes 1 dá 5, denominador por denominador, 8 vezes 2 vai dar 16. 5/16 é a nossa resposta. Não é possível simplificar, então fica assim mesmo. E nesse, eu tenho 0 dividido por 5/9. Então, eu vou ter 0 multiplicado, né, pelo inverso de 5/9 é 9/5, ó. Opa, 9, não é 3. Só corrigir aqui. 9/5, pronto. 0 vezes 9 dá 0, dividido por 5. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, simples assim, a resposta já está aí para a gente compreender. Beleza? Quarta questão, né? Isso é bem prático, bem fácil de resolver. E é um conteúdo único, basicamente. Seguindo, observe, né, os 3,5 cm da régua. Observe aqui, ó, a localização de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3. Aí ele representou entre 3 e 4, tem um pontinho. Se vocês pegarem uma régua, vocês vão identificar esse pontinho mais avantajado aqui no meio. Representa o meio centímetro entre 3 e 4, então 3,5 cm. Pergunta-se, né? Em 3,5 cm, a quantos meios centímetros? Bom, se a gente for fazer uma contagem, de 0 para meio temos 1, de meio para 1 temos 2.
até chegar ao 2 nós temos 4 metades, até chegar ao 3 nós temos 6 metades, e aí depois nós temos o mais 1. Então nós temos aqui, ó, questãozinha simples, né? Só representar, nós temos 7 partes aqui, né? E em 10 centímetros, quantos seriam, né? Então, para representar de 10, a gente precisaria fazer o quê? Vamos resolver, né? Se eu tenho 10 e vou dividir, né, em meio centímetros, então eu vou ter 10 dividido, né? Eu vou ter 10 dividido por 1 meio. Divisão de fração, mantenho a primeira, que é 10, multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, ó, multiplicar pelo inverso de 1 meio, que é 2 sobre 1. 10 vezes 2 dá 20, dividido por 1 é igual ao próprio 20, ou seja, eu teria 20 meios centímetros num espaço de 10 centímetros. Tá legal? 20 meios centímetros num espaço de 10 centímetros. Vamos para a questão número 5. Olha, a questão número 5 traz uma questãozinha que com certeza vai cair na avaliação. Tá legal? Diz o seguinte: em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra de capacidade de 2/3 de litro? Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar. Quem é o maior? O que é que a gente deseja encher? Vamos desejar encher a jarra. Qual é a capacidade da jarra? Né? A jarra cabe 2/3, né? Então basta eu dividir esses 2/3 pela capacidade de copos. Tá bom? O copo tem a capacidade de 1/6, né? Ou seja, como é que eu faço então essa divisão? Mantenho a primeira fração, que é 2/3, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, qual é o inverso da segunda? 1 sobre 6 vai ficar 6 sobre 1. Tá legal? Aí eu multiplico o numerador por numerador, ou seja, 2 vezes 6. Eu vou fazer como eu resolvi lá no primeiro, ó. 2 vezes 6. Tá legal? E aqui embaixo, 3 vezes 1. Tá bom? 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 1 dá 3. É possível dividir 12 por 3? Sim, é possível. Dá quanto? Dá 4. Ou seja, eram precisos 4 copos desses, né? Para que eu completasse uma jarra que ocupa 2/3 de 1 litro. Tá bom? Com 4 copos seria o suficiente. Então, bem simples, uma questãozinha prática, uma divisão de frações. É uma forma bem rápida de se resolver. Olha para a questão número 6, né? Questão número 6, nós temos uma divisão de frações e nós temos uma adição nenhuma e na outra nós temos uma subtração. O que é que a gente faz para resolver? Bom, primeiro eu tenho que fazer a divisão, porque nas expressões numéricas, primeiro eu resolvo a divisão para depois a adição ou subtração. Tá legal? Então vamos cá. Como é que eu vou resolver? Ó, primeiro eu tenho 2/3 dividido por 4/5 mais 1 meio. Então eu vou resolver logo essa partezinha aqui, ó, 2/3 dividido por 4/5. Então 2/3 multiplico pelo inverso, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Que é o inverso de 4/5, 5/4, tá bom? E aí mais 1 meio. Esse mais 1 meio eu não vou resolver agora. Então vou resolver aqui a multiplicação. Tá bom? Vou resolver aqui a multiplicação. Ó, no numerador vai ficar 2 vezes 5. No denominador eu vou ter 3 vezes 4. Tá bom? 3 vezes 4. E aí no final ainda tenho esse mais 1 meio. Então vamos resolver 2 vezes 5 dá 10. Sobre 3 vezes 4 dá 12. Né? Mais 1 meio. Pronto. Agora eu tenho 12 avos mais 1 meio. Eu poderia simplificar, mas aqui eu vou optar de fazer o MMC, tá bom? Dos dois denominadores, que é o próprio 12, né? Então passa a ter duas frações de denominadores 12, ó. Tá bom? Então 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 10 dá 10, ou seja, a primeira fração permanece a mesma, porque o denominador é o mesmo. Já a segunda fração é uma fração equivalente, ou seja, do 2 para chegar ao 12 eu multipliquei por 6, então eu tenho que multiplicar esse 1 também por 6. 1 vezes 6 dá 6. Aí sim, agora eu tenho o seguinte,
né? 10 dozeavos mais 6 dozeavos. Eu vou escrever, manter o denominador, que é 12, e somar apenas os numeradores. 10 mais 6. Nossa resposta, 16 dozeavos. Bom, aqui eu ainda posso simplificar, tá bom? Eu ainda posso simplificar, uma questãozinha bem trabalhosa, né? Posso simplificar aqui por 4, porque 16 dividido por 4 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. Então a resposta final é 4/3. Olha, uma questãozinha bem porreta, bem prática aí para vocês poderem estar quebrando a cabeça um pouquinho. Tá legal? Show de bola. Vamos para a letra B. A letra B, ele diz o seguinte, ó: 1/2 menos 5/8 dividido por 5/4, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos manter 1/2, porque a gente primeiro tem que resolver a divisão. E aí essa divisão eu vou manter a primeira fração, que é 5/8, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, que é o inverso de 5/4? 4/5, tá bom? Bom, como eu tenho isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o 5 no denominador e o 5 no numerador, eu posso simplificar esse 5 aqui e esse 5 de baixo. Tá legal? Então aqui vai ficar, ó, 1/2 menos, lá em cima vai sobrar o 4 e cá embaixo vai sobrar o 8. Esse 4 e esse 8 eu também posso simplificar ambos por 4, né? Posso simplificar ambos por 4, ou seja, vai me sobrar 1/2 menos 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Então eu tenho 1/2 menos 1/2. Poxa, um número menos ele mesmo. Nesse caso, resultado, toda vez que eu tenho um valor menos ele mesmo, o resultado é 0, né? Ou seja, se eu tiver 5 menos 5 dá 0, 10 menos 10 dá 0, então a resposta aí é 0. Tá legal? Vamos para a nossa sétima questão. Sétima, oitava, nona, décima. Rapidinho a gente está passando, já vimos aqui já metade do conteúdo programado para hoje. Vamos para essa. Diz o seguinte, ó. Calcule. Observe que eu tenho frações sobre frações, né? É o mesmo processo de fração dividido por fração. Então eu mantenho a primeira fração, que nesse caso, ó. Deixa eu reduzir aqui ela um pouquinho, tá bom? Então a nossa primeira fração é 1/6, tá bom? Vou multiplicar pelo inverso. Quem é a nossa segunda fração? A nossa segunda fração é 1/7. Eu invertendo vai ficar 7/1, tá bom? E aí eu multiplico. 1 vezes 7 dá 7, 6 vezes 1 dá 6, ou seja, 7/6 já é a nossa resposta. É uma fração já irredutível, né? Não é possível reduzir mais essa fração. Tá legal? Aqui nós temos, ó, 4/1 dividido por 5/1. Então, mantenho a primeira fração, 4/1, multiplico pelo inverso da segunda, né? Que é o inverso da segunda. Tem o 5/1, vai ficar 1/5. Multiplico o numerador por numerador, 4 vezes 1 dá 4, denominador por denominador. 5 vezes 1 dá o próprio 5. Ok, professor. Turma, eu vou pausar aqui só um instantezinho, tá bom? Resolver só um probleminha aqui. O processo é esse, manter a primeira fração e dividir pelo inverso da segunda. Legal? Então, sempre lembre de fazer isso. Observe na letra C, eu tenho 10/3 dividido por 8/9. Então, a primeira fração é 10/3. Eu vou manter essa fração, né? 10/3. E vou multiplicar pelo inverso. Ou seja, a segunda fração, eu inverto ela. Tá? 8/9 vai ficar 9/8. Tá legal? Aí eu posso simplificar, ó. 9 vezes 10 vai dar 90. 8 vezes 3 vai dar 24. Pronto. Aqui é possível simplificar, né? Essa questão aqui é possível simplificar por 6. Só um instante, viu? Deixa eu concluir essa questão aqui e a gente bate um papo. Tá bom. Eu vou fazer a correção aqui. A gente precisa simplificar. Nesse caso, 90 dividido por 6 vai dar 15. 24 dividido por 6 dá 4. Então essa sim seria a nossa fração irredutível, de maneira irredutível. Tá bom? Para finalizarmos, né, essa questãozinha aqui, nós temos, deixa eu só reduzir isso aqui também.
tenho 7/4 dividido por 2/3, né? Mantendo a primeira fração, vou ter 7/4 multiplicando pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 será 3/2. Legal? E aí a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 4 dá 6. Ó, 2 vezes 4, perdão, dá 8, né? Então é uma fração irredutível, 21/8. Tá legal? Deixa eu organizar aqui uma embaixo da outra, vai ficar melhor de entender, para vocês entenderem aí. Deixa eu colocar assim. Pronto. Fica melhor dessa forma. A, B, C e D. Tranquilo? Vamos lá. Oitava questão. Oitava questão diz o seguinte, né? Descubra o erro e encontre o resultado, corrija-o, né? Vamos então precisar descobrir um erro aqui. Tem algum erro nessas questões aqui. E a gente precisa encontrar esse erro e vamos fazer a correção. Na verdade, vamos logo fazer a correção que a gente já descobre qual foi o erro, né? Então, vamos para cá. Eu tenho aqui o seguinte: menos 4/6 dividido por menos 4/6 dá 1, né? Ou menos 4/6 dividido por menos 6/4. Então, para a gente corrigir, a gente vai ter que resolver essa equação, tá bom? Ou resolver essa questão. Então, a nossa fração, ó, a gente mantém a primeira fração, tá legal? Menos 4/6, tá bom? Andrei, como? Foi áudio Não da tem Lei. internet. Tem sim. Quem entrou, por favor, vai desligando o microfone, tá bom? Para acompanhar melhor. E aí a gente multiplica pelo inverso da segunda. Vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é a segunda fração. Aí a gente vai inverter, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, menos, não está 6/4, vai ficar 4/6 novamente. Então a gente vai descobrir qual é o erro que teve aí. Então menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, sobre 6 vezes 6 vai dar 36. Então eu tenho 16/36 e não 1, tá bom? E aí simplificando, é possível simplificar isso por 4, né? 16 por 4 dá 4, 36 por 4 vai dar 9. Então a resposta correta seria 4/9 e não 1, como foi apresentado. Tá legal? Então o erro tá aí e já foi corrigido. Olha para a letra B. Eu tenho aqui mais 0,12 mais menos 0,08, 0,08 menos 0,7. E aí ele disse que a resposta era 0,8. Vamos conferir? O que é que eu posso fazer? Vamos extrair o parêntese, mais 0,12, mais com menos vai dar menos 0,08, menos 0,7, né? Com o auxílio de uma calculadorazinha aqui, a gente vai fazer, né? Tem um 0,12 positivo, menos 0,08, vai dar menos, ou dá 0,04, menos 0,7. Observe que a resposta nesse caso ficou negativa, né? Perdão, deixa eu corrigir aqui, ó. Esse menos 7 aqui, ele está em parênteses, tá bom? Pronto, aí a gente vai fazer a correçãozinha dele aqui. Então aqui, ó, dá mais 0,7 ao invés de menos. Então vamos voltar novamente. Eu tenho 0,12 menos 0,08 mais 0,7. Aí dá 0,74. Legal? Positivo e não 0,8 como foi apresentado na questão. Seguindo, eu tenho menos 1,4 vezes mais 0,2. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Vamos fazer as correções, né? Vou repetir então, menos 1,4 multiplicado por mais 0,2. Menos com mais dá menos, tá bom? O primeiro princípio é isso, menos com mais dá menos, ou seja, a resposta é negativa. 1,4, a gente pode utilizar a calculadora, 1,4 vezes 0,2,
E aí a resposta é a mesma, só que com sinal invertido, né? Então é 0,28. Só que na questão foi apresentado positivo e o correto seria a resposta negativa. E esse aqui, o que é que a gente faz? Ó, só colocar aqui correto, né? Entre parênteses e não módulo, tá bom? Pronto, eu tenho a primeira fração e ele diz aqui que a resposta é 8 sobre 2,4. Essa é a resposta apresentada no livro, né? E o livro já diz que está errado. Vamos corrigir então. Vamos resolver. O que é que eu faço? Mantenho a primeira fração, mais 8 quartos, né? Vamos resolver aqui. Dividido por 0,5. O que é que eu vou fazer? Vou manter a primeira fração, tá bom? Mais 8 quartos. E multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, que é o inverso de 0,5. Eu tenho que converter 0,5. Eu ainda vou convertê-lo aqui. Vou deixar ele aqui dessa forma, ó. Dividido por 0,5 representa 1 meio. Tá bom? Agora sim que eu vou inverter. Então, mais 8 quartos, né? Que também eu posso já garantir para vocês que 8 dividido por 4 dá 2. Mas vamos deixar aqui. Multiplicado pelo inverso, né? Ou seja, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, a gente multiplica 8 vezes 2 vai dar 16, sobre 4 vezes 1 dá 4, 16 dividido por 4, tem resposta número inteiro, o próprio 4. Legal? Fiquem atentos. Para a questão número 9, chama atenção para a questão número 9, porque é uma questão que vai apresentar para vocês também uma questão lá na avaliação. Tá bom? Então diz o seguinte, na questão número 9, ó, Dona Beth tem 5,5 metros, a leitura aqui, né, 5,5 de metros de tecido para fazer aventais. Ela gasta meio metro, né, de tecido em cada avental. Quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Primeiro vamos converter essa grandeza aqui, ó. Esse 5 inteiros ou 5 inteiros e 1 meio de metros que Dona Beth possui, a gente tem que converter ele da seguinte forma, né? Pega o número inteiro, multiplica pelo denominador e soma com o numerador, tá bom? A gente vai escrever ele numa forma de uma fração simples, aqui é um número misto. Então o número inteiro é 5, vezes o denominador é 2, mais o numerador que é 1, tá bom? Tudo isso sobre o próprio denominador, sobre 2. Então, 5 vezes 2, vamos ter 10, mais 1 sobre 2. 10 mais 1, vamos ter 11 sobre 2. Ou seja, Dona Beth tem 11... Desliga o microfone, por favor. Depois, quando terminar a aula, vocês tiram as dúvidas, tá legal? 11 sobre 2 de metros de tecido, tá bom? Essa aqui é o que ela possui. Ela gasta meio metro para fazer cada um, ou seja, então eu vou pegar 11 meios, aqui já é outro cálculo, e dividir pelo que ela gasta em cada peça, né, em cada avental. Como é que eu faço a divisão de frações? Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1, tá bom? Ou somente o 2. Multiplico então o numerador por numerador, 11 vezes 2, vamos ter 22 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. 22 dividido por 2 é igual a 11. Então é possível, né? Dona Beth conseguirá fazer 11 aventais, né? Com o tecido, com os 5,5 metros que ela tem. Beleza? Questãozinha simples, e fique atento, viu? É uma questão bem parecida dessa aqui na avaliação de vocês. Semana que vem a gente vai fazer um passeio por ela. Questão número 10. Questão 10. Vamos aqui para a questão 10 para a gente analisar, ver o que aguarda dela para a gente. É uma divisão simples, né? São divisões exatas, então vocês fiquem atentos ao jogo de sinal. Tá legal? Divisão e multiplicação são as partes que fazem jogo de sinal. Então eu tenho 4 dividido por menos 0,05. Então são números aqui. Tá bom? Então menos com menos dá mais.
4 dividido por meio vai ser o resultado inteiro, vai dar 8. Tá? Olha para a letra B. Eu tenho mais 2,1 dividido por menos 0,28. Né? Se eu chamar aqui, ó, mais com menos vai dar menos, e aí se eu utilizo uma calculadora, só para representar, não é possível fazer o cálculo aqui manuscrito, dividido por 0, na verdade, 28, vou encontrar 7,5. Então, eu tenho que ter atenção, tá bom? Principalmente porque alguns números aqui vão apresentar sinais invertidos, tá bom? Então, 2,1 dividido por não é 0,28 não, aqui é 2,8, tá bom? Então essa vírgula aqui ela passa para cá. Beleza? A resposta certa seria essa. Como é que eu tenho então menos 7,31 dividido por menos 1/7? Então menos com menos, a minha resposta vai ser positiva, né? Mais 7,31 dividido por 1,7 vai dar 4,3. Menos com menos dá mais, fica atento a isso, 0,54 dividido por 0,36, então vai dar 1,5, né? Olha para esse outro, menos com mais, aí a nossa resposta dá menos, 0,60 dividido por 1,1, então vai dar 0,6 negativo. Menos com menos, aí a nossa resposta aqui fica positiva. 60,8 dividido por 4, 60 dividido por 4 dá 15, 0,8 por 4 daria 0,2. Então, resposta 15,2. O outro, letra G, 2,88 positivo dividido por menos 0,48. Então, mais com menos dá menos, observem isso aí. 2,88 dividido por 0,48 vai dar um número inteiro, vai dar 6. E para a gente finalizar essa questão, positivo com positivo, né? Mais com mais dá mais. 9 dividido por 2,5 vai equivaler a 3,6. Fique atentos, viu, nessa divisão, tá bom? Chegando aqui, a gente só tem duas questões agora para apresentar nesse exercício. Diz o seguinte, ó. Quando dividimos o número mais 15 pelo número menos 12,5, questão número 11 do exercício de vocês, obtemos o número x, né? E ele pede calcular o triplo de x e a metade de x. Então, primeiramente, a gente precisa efetuar essa divisão. Tá legal? Vamos precisar efetuar essa divisão. Mais 15, né? Mais 15 dividido por menos 12,5, né? Então observe, 15 é positivo, 12,5 é negativo, então mais com menos dá menos, tá bom? Mais com menos dá menos, e aí a gente vai para 15 dividido por 12,5, vai equivaler então a 1,2, tá bom? 1,2 negativo. Aí ele pede o que nessa questão? Ele pede o triplo de x. Então aqui eu posso dizer, ó, que x era igual a 15 dividido por menos 12,5. Então, x equivale a menos 1,5. Ou menos 1,2, né, na verdade. Resolve então o seguinte, ele pede o triplo de x. Então, o triplo de x vai ser 3x. Tá certo? 3 vezes o valor de x. Então, a gente precisa fazer o que? Só substituir. 3 multiplicado pelo valor de x, né, que é menos 1,2, faz jogo de sinal, mais com menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, como se trata de décimos, então nossa resposta vai dar menos 3,6. Legal? E na letra B pede a metade, né, a metade, então basta eu dividir. Se a metade é x dividido por 2, né? Ou seja, se x vale menos 1,2 e eu divido isso por 2, né? Menos com mais vai dar menos, ou seja, a resposta também é negativa. 12 por 2 dá 6, então nesse caso tem uma casa decimal da 0,6. Tá legal? Então aí, o triplo de x e a metade de x. Questão número 14 traz o seguinte, né? A questão 14 diz:
calcule o valor do número A, sabendo que A é mais 0,4 dividido por menos 0,02, menos 9 vezes menos 1,8. Como é que eu vou resolver a questão desse tipo aqui, galera? Bom, eu tenho que resolver primeiramente a divisão e a multiplicação, tá legal? Então não posso ir resolvendo na ordem que aparece. Então vou resolver isso aqui, ó, essa divisão, tá bom? Mais 0,4 dividido por menos 0,02. O que é que eu faço? Jogo de sinal, mais com menos dá menos. Eu tenho 4 dividido por 0,2. É como se eu fosse igualar as casas decimais, era como se eu tivesse 40 dividido por 2. Vai dar então 20. Na frente eu tenho, ó, menos 9 vezes menos 1,8. Então eu tenho dois sinais de menos. Eu posso fazer jogo de sinal disso aqui. Então menos com menos vai dar mais. 9 vezes 1,8. Então 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 8, 72, né? Sendo em décimo daria 7,2, com 9 vai dar 16,2. Pronto, então eu já sei que A é menos 20 mais 16,2. Então basta dizer que A é a diferença. Menos 20 com mais 16,2 vai dar um sinal negativo, né? 20 menos 16 dá 4, tirando mais 2 décimos dá 3,8. Então eu encontro que A vale 3,8 negativo. Tá legal? Beleza. Presta atenção, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Não ficou nenhuma questão para resolver. Vou pausar a aula e a gente vai para o bate-papo, tá bom?